Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passar para falar para o pastor Ricardo, que estará com a mensagem esta noite. Amém. Vamos orar aqui, finalizando esse período de louvor. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, soberano, agradecemos a Ti, Senhor, por esse período de louvor, o qual já falaste aos nossos corações. Continua agora conosco, nos abençoando através da Tua palavra, usando o Teu servo, com graça, com poder, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Igreja, podem sentar, mesmo na leitura da palavra, podem ficar sentados. Hoje nós temos uma novidade. Nós estamos realizando este culto não só aqui na igreja, mas também ao vivo, online, pelo YouTube. Isso vai ser bastante pertinente em relação à mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre a comunhão. Então, vamos nos preparar, abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, assentados mesmo. Atos, capítulo 2, vamos dos versículos 42 até o final, 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amados, queridos, assim como eu falei no início, é bastante pertinente o fato de nós estarmos hoje, inaugurando um processo de culto ao vivo, online. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta tecnologia, que é boa, ela é útil e pode até alcançar vidas, ela não pode e não deve ser usada como subterfúgio para cercear, limitar, dificultar e até mesmo extinguir o processo de relacionamento pessoal entre os crentes. Existe um hiato, um abismo, às vezes, que impedem as pessoas de estarem em comunhão física. Igrejas que estão, comunidades que estão extremamente afastadas de grandes centros. Pessoas, às vezes, que estão internadas ou até mesmo reclusas em centros prisionais. Pessoas que são impedidas de ir, pensem, menores de idade, quais seus pais não comungam da mesma fé, e não deixam que os seus filhos se dirijam até a igreja para se relacionar. Então existe um espaço. Pessoas idosas que a essa hora da noite temem por sua saúde, por sua vida, no deslocamento. Não vou nem falar na questão de assalto, da violência. Eu falo do próprio translado, obstáculos como o chão esburacado, uma rua com elevação como essa. Então existe espaço para a tecnologia. Mas o grande problema é que nós vivemos num mundo de bastante comodidade, imediatismo e sedentarismo. A igreja do Senhor tem se servido dessas tecnologias e muitas vezes deixado de lado entender o propósito da nossa identidade enquanto cristãos. E o capítulo 2, eu escolhi esses poucos versículos, mas nós poderíamos ler um livro de Atos quase todos falando sobre este momento relacional, estrutural, onde
o povo de Deus, aqueles que iam sendo acrescidos com a palavra de Deus, sentiam uma necessidade. Eles eram impelidos a se reunir para que juntos pudessem conversar, trocar informações das experiências que eles tinham tido de receber uma palavra que impactou o coração deles, identificando que tudo aquilo que eles acreditavam anteriormente era vago, vazio, incapaz de mudar a vida deles para uma realidade futura. Eles tinham que se congregar. E eles perseveraram, o versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, eles perseveravam, eles lutavam contra a sua natureza, os seus ensinamentos anteriores no judaísmo. Eles tinham a necessidade de perseverar na doutrina que eles estavam recebendo, que muitas vezes parecia conflitante com o judaísmo, porque o judaísmo impelia, colocava neles uma série de leis e normas para que eles tivessem algum tipo de relacionamento com Deus. E chega a doutrina dos apóstolos falando, não há necessidade, Deus já se relaciona contigo pessoalmente. A vida de Jesus Cristo aqui conosco foi suficiente para fazer a expiação, a paga das nossas mágoas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas dificuldades em conhecer este Deus. Então eles perseveravam nesta doutrina. Eles dia a dia tinham a necessidade de se congregar para que juntos um pudesse passar ao outro a experiência que teve ao receber a palavra e sentir a sua vida impactada, transformadora. E além deles perseverarem na doutrina, eles também perseveravam em ter comunhão. Aí você fala assim, comunhão é fácil. Não, não é. Não tem nada mais difícil nas nossas vidas do que nos relacionar com pessoas. Quem de nós nunca ouviu a seguinte frase? Cada vez que eu conheço mais a humanidade, mais eu amo meu cachorro, ou meu gato, ou minha tartaruga, seja lá o que for, meu papagaio, periquito, meu hamster, meu peixinho de aquário. Quem não ouviu isso? Se relacionar com pessoas é você começar a ter uma convivência com alguém que tem uma forma de enxergar a vida diferente de você e que tem as mesmas premissas de você, que ela é certa e que todos os outros estão errados. O egocentrismo, a tentativa de idolatrar a nós mesmos e os nossos conhecimentos. Mas eles perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão é você estar ao lado de um irmão, mesmo que ele não seja tão agradável assim de estar ao seu lado. Sabe, aquele irmão que às vezes está o tempo todo falando de coisas que não são do teu interesse, ou criticando às vezes os outros, aí você tendo que trabalhar nele. Não é bem assim, você precisa olhar de outra forma. Nós estamos aqui para nos relacionar de forma amorosa, aceitando que o outro é diferente de mim e que o outro também tem que aceitar as minhas diferenças, mas em amor. Porque nós perseveramos na comunhão, porque recebemos a mesma doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que é conviver nas diferenças, tendo no seu ciclo de relacionamento mais íntimo alguém que o trairia. E ele sabia, mas continuava ali. E continuava dando a palavra. E continuou dando a palavra até o final. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Mas eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão, óbvio que não vou sair daquilo que é evidente no texto. Fala da questão de comer, né? de refeição. Hoje em dia nós apresentamos muito mais esse texto para falar do momento da ceia, que tradicionalmente, pelo menos aqui nas igrejas do Brasil, me parecem ser feito na sua maioria uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, alguma coisa assim. Mas nós temos, eu já até trouxe esse fato numa pregação anterior que eu havia pesquisado. Tem igreja que é anual, tem semestral, outra que é todo domingo. E isso aí é indiferente. O fato é que eles realizam a ceia. Mas aqui não. Aqui o texto está falando daquele partir do pão, realmente estar se juntando para fazer uma refeição juntos.
E essas refeições juntos não é o comer. Não é o comer. O comer é o que menos importa. É ter aquele momento de olhar nos olhos. Ouvir aquilo que é importante para os nossos irmãos, nos sentirmos empáticos a ele nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas angústias, nos seus desejos, nas suas perdas, e também poder falar das nossas. Existe uma fantasia de que há uma capa de invulnerabilidade emocional nos líderes religiosos, mas eu tenho uma novidade para a igreja e para vocês que estão aí em casa. Pastores são pessoas como outras qualquer. Eles têm carências, eles têm desejos, eles sentem angústia, dores e têm perspectivas que às vezes são frustradas pela vida. Eles anseiam muitas vezes coisas que o mundo não os provê. E eles se sentem frustrados como qualquer um de nós. E neste momento do partir do pão, você deixa de olhar a figura que está sendo apresentada em uma determinada situação eclesiástica ou ministerial. Você vê a pessoa. É aquela irmã que é uma diaconisa que parece tão fervorosa e vulnerável e cheia, mas também que carrega problemas nos seus relacionamentos, às vezes no seu casamento. Às vezes com seus filhos que não buscaram a Jesus Cristo e não aceitam o Evangelho. Pastores que estão, às vezes, desamparados economicamente, sem trabalho ou com perspectivas de ficarem desempregados. Que veem sua família, às vezes, adoecer. E que necessitam do amparo emocional e de oração dos irmãos. É no partir do pão que você vê a pessoa e não o ofício. E eles perseveraram nas orações. Isso daí talvez seja o ponto mais difícil. Falar em perseverar na oração é dizer que muitas vezes nós oramos e não vemos resultado. E amanhã nós oramos e ainda não vemos resultado. Depois da manhã nós oramos e aí não vemos resultado. E a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que perseveraram em oração e na busca de uma promessa de Deus por 40 anos. E às vezes até mais. E perseverar na oração é você ter a certeza não que você vai mover a vontade de Deus. A oração ela é feita para que você molde os seus desejos na vontade de Deus. Você é co-participante da vontade de Deus no momento da oração. Você cria um relacionamento mais próximo de Deus. Você começa a entender que a sua existência ela só faz sentido se Deus estiver presente em todos os momentos, até nos momentos em que você anseia ver uma resposta de Deus e Ele parece não responder, mas Ele está respondendo estando contigo. E esses primeiros crentes perseveravam na oração. Reparem que o texto continua trabalhando como estava sendo estruturado aquilo que hoje nós chamamos de igreja, né? Mas que naquele momento era apenas a comunhão dos santos, assim, informalmente, não tinha estrutura, não tinha denominação. O versículo 43. Em cada alma, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Repare que o temor a Deus, o temor em estar centrado na vontade de Deus e perseverar na doutrina dos apóstolos e ter comunhão e orar junto e comungar junto, era algo que havia em cada alma. Às vezes nós queremos nos bengalar, nos escorar na fé do outro. Eu já preguei sobre isso. E não é assim. A igreja tem que perseverar nos seus propósitos de oração, de comunhão, de estudo da palavra, mas em cada alma tem que arder esse desejo.
É algo pessoal. A intimidade com Deus é algo que tem que acontecer porque você deseja ter esta intimidade. Os apóstolos aqui neste versículo faziam grandes prodígios, grandes sinais. E havia temor em cada um, em reconhecer que aqueles sinais que eram feitos no nome do Messias que tinha acabado de morrer, ressuscitar e voltar aos céus. Havia temor. Por que havia temor? Porque nós, lendo a Bíblia e estudando, nós vamos ver que fazer prodígios, sinais, milagres, não é uma exclusividade do povo de Deus. Existem sinais sendo relatados na Bíblia que não foram feitos em nome de Deus. Eu sei que vai ter teólogos dizendo que não eram verdadeiros, e que tal, e que eram falsos sinais. Tudo bem, eu respeito essa opinião, mas quando eu leio na Bíblia, diz que eram feitos. E também transformou lá obras e outras coisas, fizeram, mas sem ser Deus no negócio. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, nessa pregação. Aqui não há uma escola dominical. Mas a questão é que eles tinham temor de identificar que os prodígios que estavam sendo feitos, realmente estavam sendo feitos para glorificar Jesus Cristo. Aí vem um grande impacto para as nossas almas. Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, quando nós vemos a igreja para comungar, quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com nossos irmãos no partir do pão, nós temos que ter a certeza de que tudo que estamos fazendo para a glória de Jesus Cristo, e não para a minha glória pessoal. É muito fácil transformar a vida de comunhão da igreja em um grande clube social. Pessoas podem estar vindo a reuniões públicas na igreja porque gostam do evento. O louvor é muito bom, a igreja é muito confortável, os bancos são macios, o ar-condicionado é gelado, tudo é muito bom. Eu tenho muitos amigos na igreja, mas Deus precisa que você tenha um amigo, Jesus Cristo, e muitos irmãos que se relacionam em amor para serem filhos de Deus, como você. Todos eles têm livro. Todos eles, 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aqui, esse versículo tem todo um fator histórico, né? Havia acabado de passar a Páscoa e os judeus, uma vez por ano, né, se dirigia a Jerusalém para as festividades, aquele negócio todo, né, de festa comum, e quando foram impactados com o Evangelho, com as boas novas, eles não voltaram para suas terras, então muitos ficaram desamparados economicamente. Aí a igreja ali se reuniu e começou a sustentá-los, porque estavam longe do lugar onde eles tinham sustento. Eu não vou me prender muito nesse versículo, porque a defesa aqui não é todos terem comum partido, não é para ninguém sair vendendo seus bens partidos. E sim, ter a sensibilidade de identificar quando há uma necessidade real que pode trazer dificuldade à subsistência, à vida, à manutenção digna de um irmão, compará-lo no que é possível. Mas não vou pregar, não é para que ninguém saia vendendo tudo, trazer para a igreja e tal, ter como. Não, tenha seu emprego, tenha seu imóvel, tenha seu carro, tenha tudo. Mas não deixe de olhar a necessidade daqueles que comungam conosco, congregam conosco com as mesmas expectativas e desejos de que Jesus Cristo volte logo, arrebate sua igreja para que nós possamos viver a glória na eternidade. Aí eles vendiam propriedades, bem, repartiam em todos, segundo a necessidade de cada um. Não vou me aprofundar nisso, até porque a hora anda rápido. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, olha isso, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Reparem que esta perseverança e essa busca de comunhão, de dependência do Evangelho para construírem os valores da sua vida e terem certeza de que seriam alvo da misericórdia de Deus no momento de levar a sua igreja, acontecia diariamente, não só no templo, de casa
em casa. As nossas casas, os nossos lares, as nossas residências são uma extensão da nossa vida ministerial. Me assusta quando eu ouço relato, eu lembro que eu escutei isso, não sei se como fato ou apenas como... Não lembro realmente, eu era muito novo. A igreja dizendo que uma menina procurou o pastor porque o pai, que era diácono, presbítero e tal, ela não queria ir para casa porque em casa ele era um monstro e na igreja ele era um santo. Então era melhor morar ali na igreja. Não sei se é real ou não, mas eu me lembro vagamente disso que eu ouvi há muitos anos. Mas independente de ser real ou não, o que nós percebemos é que tem pessoas que realmente têm uma personalidade moldada e amansada somente no convívio da igreja. Pessoas que saem daqui e no mundo não são sequer reconhecidos como crentes. Até o pessoal brinca, né? É agente secreto de Jesus, ninguém sabe que é crente. Aí quando viu uma vez, encontrou na igreja, rapaz, a gente trabalha junto há 20 anos, eu nem sabia que você era crente. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque a minha primeira identidade é ser cristão. O cara dizer que está comigo há 40 anos não sabe que eu sou um pastor, tranquilo, mas cristão não. Cara, não sabia que você é pastor, beleza, tranquilo. Agora não saber que eu sou um cristão, tem algo de errado. Tem algo de errado. Eu estou me comportando da maneira que o mundo está acostumado a ver. Pessoas com palavras baixas, com comportamentos inadequados, com desejos carnais, com inclinação até à malícia. Isso não é comum. Eles perseveraram, unânimes todos os dias, no templo, mas também de casa em casa. Comiam com alegria e singeleza de coração. Beleza. Vamos direto ao 47 para eu fazer o resumão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha, se há uma coisa que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não tem feito é cair na graça do povo. Nota que aqui a vida deles de comunhão e de relacionamento um com os outros como cristãos era tão visivelmente amorosa, próxima uns dos outros, era tão nitidamente despida de egoísmos e desejos obscuros que o mundo lá fora, as pessoas que não faziam parte daquela comunidade, se agradavam. Sim, cara, esse povo... Eu não sou crente, não sou um dos seguidores de Jesus. Eu não sou do caminho. Mas eu gosto deles. Eles são pessoas boas, são pessoas agradáveis, pessoas com valores éticos e morais extremamente elevados, pessoas que eu posso confiar. O pessoal mais antigo, e mais antigo eu falo mais antigo mesmo, que até eu que já sou 60, eu falo de pessoas antes de mim. Eu me lembro que eu ouvia dizer assim que a pessoa fazia um acordo, um trato, assim, aí arrancava um cabelinho do bigode, entregava e dava a palavra dele, e você podia confiar que, cara, eu vou te pagar segunda-feira, pum. Aí dava lá um fio de cabelo do bigode, e o cara, não, tá tranquilo, cara, deu. A palavra dele vale. Hoje em dia, nem se o cara te der um cheque, ou esse cheque nem sei se ainda existe, nem se te passar o Pix, você pode confiar, que o cara vai ali na frente e cancela. Ou então ele, na verdade, só programou e não mandou, quer dizer, não tem. É inaceitável pensar nos escândalos onde crente está devendo. Está devendo. Está com o nome sujo. Crente que passa a perna nos outros. Isso não pode acontecer. Eles tinham uma vida tão íntegra, tão moldada ao que é justo, verdadeiro e reto, que lá fora as pessoas identificavam que algo diferente havia. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sempre se identificada como pessoas íntegras, de valores morais acima da média, de um comportamento reto e de uma palavra única, se compromete com algo. O crente cumpre. E por serem dessa forma, e serem identificados dessa forma, eles facilitavam o grande propósito da igreja. E cada dia acrescentava os que iam
sendo salvo. Amados, é para isso que nós congregamos, para nos tornar algo tão agradável lá fora que as pessoas queiram vir e fazer parte. E Deus vai acrescentar. Não é possível que você venha só para a igreja, para comungar. A sua casa tem que ser uma extensão desta relação que você tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida profissional tem que refletir a santidade e os valores de Cristo. A sua vida enquanto estudante, enquanto dona de casa, enquanto pai de família, tem que ser algo tão agradável aos olhos dos que estão lá fora, que eles desejam, se agradam de nós e desejam fazer parte disso. Aí fica fácil chamá-los para encher os bancos das nossas igrejas. O desafio não é só falar de Jesus. É ter um comportamento tão agradável aos olhos dos outros que os outros desejem este Jesus. Então, a mensagem dessa semana vai se resumir em um ponto. É um desafio. Perseverem na doutrina dos apóstolos, na comunhão que nós temos enquanto irmãos e na oração. Orem para que vidas sejam convertidas através do seu, do meu, do nosso testemunho. Tragam pessoas para conhecer este Evangelho. Convidem pessoas para que na próxima reunião, quarta-feira, no domingo que vem, venham para cá e conheçam essa relação de intimidade que nós temos ali naquele momento de confraternização, mas também no momento culto, que seja tão agradável a nossa presença que as pessoas queiram vir conosco e ouvir esse Evangelho. Traga pessoas para se fazerem irmãos conosco na igreja. Não só aqui, mas na sua igreja também, onde você estiver. Leve pessoas, mostre Jesus Cristo com a sua vida e ajude a obra do Senhor a ser realizada da maneira que Ele deixou registrado na igreja. Finalizando. É muito bom a tecnologia. Eu sei que este vídeo vai ser visto por pessoas que eu jamais conhecerei na vida. Jamais terei a ideia de quem são. Mas não pode substituir e não pode ser dado como subterfúgio de alegação para que nós venhamos a comungar enquanto igreja local. Que tenhamos a comunhão de estarmos uns com os outros, nos relacionando com os outros, apesar do que nós somos e que vemos que os outros são. Nós desejamos ter essa comunhão porque foi isso que Jesus fez no ministério dele, tendo comunhão inclusive com um que iria trair. E é isso que essa igreja fez, mesmo sabendo que a perseguição poderia vir, e veio. Eles se reuniam, oravam juntos, comiam juntos e perseveravam na doutrina. Vamos orar? Podem ficar sentados mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque somos objeto do teu instrumento para expandir o teu reino. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida para testemunhar da comunhão que tenho enquanto igreja. Que eu possa ser um instrumento, Senhor Deus, para que pessoas venham e se relacionem com o Senhor em intimidade. Faça, Senhor Deus, com que o meu comportamento, a minha palavra, o meu olhar, o meu agir seja algo que desperte no íntimo daqueles que estão lá fora um desejo de como conhecer o que há de diferente em mim. Que eles se agradem da nossa convivência enquanto irmãos e que a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra testifique de que somos santos em Jesus Cristo, que perseveramos na doutrina dos apóstolos, oramos juntos e comungamos porque reconhecemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados e que eu tenho acesso aos céus graças a esta obra. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.